Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Gente que Faz, para mais um episódio que conta histórias inspiradoras de pessoas que fizeram e ainda fazem a diferença aqui para o nosso Distrito Federal, nosso quadradinho, que possui grandes empresários que têm feito a economia da nossa cidade crescer. Mais uma vez, agradecer a sua audiência e te pedir, curte, compartilha, porque eu sempre falo que se tem episódio do Gente que Faz, tem histórias de inspiração que podem ajudar você que quer empreender, que está começando nesse ramo, ou você que já está numa longa caminhada e quer relembrar boas histórias. Hoje, para a gente conversar e trocar boas experiências, eu estou aqui com o Tiago Jarju. Ele foi diretor e presidente da CDL Jovem, então tem uma história aqui com a casa, e atualmente ele é diretor de negócios da Jarju Administradora de Imóveis no ramo de construção e locação. Mas tem história de família, tem muitas ideias novas e tem, claro, empreendedorismo aqui no Distrito Federal. Tiago, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, aqui me sinto sempre em casa, aqui é minha casa, né? Eu sou cria da CDL, então fiquei muito feliz com o convite, muito obrigado. Tiago, a gente sempre fala aqui no pré-podcast, eu já podia deixar gravando, que já daria realmente um episódio de podcast, porque essa troca, essa conversa, conhecer um pouco mais das histórias dos empresários que aqui estão, é o que faz a diferença. E a gente começou contando um pouco de como você começou, a sua família, o seu pai, o sobrenome já é muito forte, muita gente aqui da cidade conhece, mas eu queria que você falasse, um jovem que começou a empreender e ver os passos do pai. Como foi a sua história e como você se inseriu num dos negócios? Bom, eu tenho muito orgulho, assim, da história da minha família, não só eu, como meus primos e irmãos, tentando resumir de forma rápida, porque a história é bastante longa. Meu pai e os meus tios não são brasileiros, eles são sírios, né? O meu avô veio para o Brasil em 1946, deixou a família toda na Síria, minha avó com 3 filhos, e em 6 anos depois a minha avó veio de navio. Meu avô foi primeiro para Belo Horizonte, onde tinha uma colônia sírio-libanesa grande, ele tinha amigos já lá, chegou no Brasil sem falar uma palavra de português, então assim, é por isso que a história da nossa família é muito inspiradora. É difícil um Jarju buscar um caminho que não seja empreender, porque assim, o nosso avô chegou em Belo Horizonte com US$ 100 e sem falar uma palavra de português. E 6 anos depois ele conseguiu trazer a família, ele já tinha um armazém. E em 1958, como acho que muitos brasileiros, né, que eles não eram mais já... Meu pai chegou aqui com 6 anos, então meu pai se considerava brasileiro. Eles acreditaram numa oportunidade chamada Brasília. Meu avô vendeu tudo, que vendeu o ponto do armazém, botou tudo num caminhão, levou 2 semanas para chegar em Brasília, porque não tinha asfalto. E chegaram aqui em 58, meu avô montou um armazém de novo e trouxe 2 grupos geradores de diesel, porque não existia a SEB ainda, não existia a Companhia Energética de Brasília. E aí, meu pai contava para mim, meu pai e os meus tios, eles ficavam esticando fio no núcleo Bandeirante, na Cidade Livre, vendendo bico de luz do gerador do meu avô. Já estavam começando a empreender enquanto o seu avô empreendia. Sim, uma história assim de muita luta, né? Aqui meu pai falava, era um faroeste, né? Então, assim, meu pai com 12 anos atendia no balcão do armazém com a minha avó, meus outros tios, cada um fazia uma função ali. E em 1962, meus primos mais velhos sabem melhor essas datas, mas eu tenho quase por certo que em 1962 meu avô comprou uma torrefação de café, que se chamava Café Paranoá, e transformou no Café Arábia, que é como começa a história empresarial da minha família, né? Quem diria que teria café no meio, tá vendo, gente? Esse podcast é história. Eu não imaginava que na história dessa família tinha agronegócio também. Foi como... tanto meu pai quanto os meus tios, eles nunca gostaram de ser chamados de empresário. Meu pai, quando falava que ele era empresário, falava, não, sou comerciante. Então, assim, a vida de comércio da família se inicia e ficou muito conhecida, assim, muito estruturada em torno do Café Arábia, porque era uma marca muito grande na época, vendia para o Centro-Oeste todo, foi uma das maiores empresas de café do Brasil. Depois foi crescendo, depois vieram cafés enormes, né, Grupo Santa Clara, enfim, Três Corações, mas até ali a década de 70, a história da minha família era café.
Então, assim, meu pai era o carreteiro. Meu pai montava na carreta e ia buscar café no Paraná. Meus tios saíam para vender, botava não sei quantos quilos de café no alambreta e saía para vender. E é muito legal, assim, a gente ouvir essas coisas. Um dia eu fui, por exemplo, no restaurante Roma, ali na W3 Sul, que é um restaurante que existe Clássico. desde a década de 60, e o dono lá virou para mim e falou assim, eu conheci seu pai muito mais novo do que você. Seu pai vinha com 16 anos me vender café numa bicicleta. Então, assim, é muito legal ouvir essas coisas, sabe? E aí, em 72, o Café Arábia, depois eles se mudaram do Núcleo Bandeirante para Taguatinga, e a torrefação era lá nas quadras industriais de Taguatinga, nas QI, e, e aí, em 72, a família começa a diversificar, porque meu avô, com os 3 filhos, adquiriram alguns terrenos ali na Comercial Sul de Taguatinga, e em 72 inauguraram um posto que chamava Super Posto Arábia, que, se eu não me engano, foi o segundo posto de Taguatinga, de gasolina. E aí, na década de 80, meu pai parte para vender automóveis. Ele virou concessionário Ford, virou revenda Ford, lá em Taguatinga ainda. E aí eu acho que em 82 o meu pai resolve se separar dos irmãos. Assim, os irmãos, ele queria sair de café. E aí o grupo, ficaram meus 2 tios com Café Arábia. Meu pai seguiu com posto de gasolina e com revenda de carro. E aí depois a família foi se dividindo em núcleos. Aí, muitos anos depois, em 2000, os meus 2 tios também se separaram, porque os meus primos... porque, assim, eram três irmãos, né? Meu tio Nazi é o mais velho, meu tio Mondo era o do meio, meu pai Abdala era o caçula. E aí, o que acontece? Meu tio Nazi ficou com o Café Arábia, tocando com meu primo Aziz, que é o mais velho dos homens da nova geração. O meu tio Monder saiu do café e montou uma construtora, porque os meus primos Amir e Muna, o Amir é engenheiro, a Muna é arquiteta. E aí o meu pai, que é o Abdala, que é o caçula, já tinha se separado do grupo lá na década de 80. Ali, quando eu já, no fim da minha infância, início da adolescência, meu pai já tinha largado a revenda de automóveis e partiu para expandir a rede de postos de gasolina. Então, que ficou muito conhecido por umas loucuras corajosas do meu pai. Ele foi um dos primeiros postos bandeira branca de Brasília, que ele foi ESSO muito tempo. Ele se desvencilhou da ESSO e falou: agora eu vou criar minha marca própria, que começou chamando American Petro, em Taguatinga, e depois ele tirou a American Petro e ficou Jarju. Então, virou posto Jarju. Aí ele saiu de Taguatinga, foi para Asa Norte, e na Asa Norte teve toda aquela história da briga com o cartel. Então, meu pai botou a gasolina muito mais baixa, aquelas filas gigantescas. Que inclusive E teve agora, né, o dia foi o dia da livre, liberdade de impostos, dia né? livre de impostos e que voltam às filas ali na Asa Norte. Realmente é um marco para a cidade, né? E você conta essa história e traz esse marco sobre a família. E como é legal, porque você citou, né, que seu pai não gostava de ser chamado de empresário. E o comércio do Distrito Federal, ele é muito dinâmico e muito rico. Eles conseguiram diversificar em várias áreas e já é um legado para a família. Aí vem você, depois de muitos anos, com já um legado do seu pai com posto de gasolina que a gente já conhece, e resolve virar uma chavinha e começar tudo de novo com algo novo. Como que foi, depois de anos de história em um segmento que a sua família já fazia, você realmente resolver começar novamente algo diferente? Najara, lá em casa nós somos 5 filhos, né, do meu pai Abdala. Uma história bastante atípica, mas eu falo com muita leveza, assim, 5 filhos de 3 mães diferentes. O povo falava assim: seu pai é um grande administrador. Eu falei: cara, meu pai conseguiu administrar 3 mulheres, a empresa era moleza. E, e assim, eu sou o mais velho dos 5, né? Depois de mim vem a Érica, um ano mais nova, depois a Ellen e a Mônia, que estão com 36, 30, e tem o Wonder, que é o caçula. Ó, todos ainda são CDL jovem, né? Até 40 anos é CDL jovem É ainda. isso. Então são jovens empreendedores. Exatamente. E aí, a gente veio, infelizmente, a perder nosso pai no final de 2020. E meu pai nos preparou muito bem, assim, para a vida. Eu comecei a trabalhar com meu pai quando eu tinha 16 anos de idade. E eu cheguei lá, eu nunca quis trabalhar com meu pai, porque eu achava meu pai muito bravo, muito duro.
E um dia com 16 anos eu falei, cara, eu vou. É até uma história engraçada, porque assim, eu cheguei lá na empresa do meu pai falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, pai, eu tô precisando ocupar a cabeça, porque eu tinha terminado um namoro. Você vê como as coisas são. E olha o problema do jovem de 16 anos. Eu tava mal porque eu tinha terminado um namoro. Eu falei, cara, eu preciso ocupar minha cabeça. E aí cheguei lá, peguei um ônibus, eu não dirigi ainda. Cheguei lá no posto do meu pai, 7h30 da manhã, que eu sabia que ele chegava lá sempre cedo. Eu morava na Asa Sul, fui lá pra Taguatinga. E eu falei pra ele, ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu quero trabalhar. Ele falou, mas você nunca quis trabalhar comigo? Eu falei, mas agora eu quero. Aí ele virou pro gerente dele, que trabalhava com ele já há 20 anos, me mediu, assim, dos pés à cabeça, falou, traz um uniforme de frentista lá pro Thiago. Eu falei, pô, pai, Eu quero trabalhar com você, é isso que você vai me dar? você não vai me botar no Como escritório? gerente? Até gerente não, mas eu falei, pô, achei que eu ia ter uma mesa, né, um telefone, um computador. Ele falou, olha, se você quiser trabalhar comigo, você vai começar de baixo. E se um dia você quiser mandar nas pessoas da ordem, elas têm que te respeitar. E você tem que saber fazer o que elas fazem melhor do que elas. Uau. E assim, eu lembro que eu engoli aquilo seco, botei o uniforme de frentista, comecei a abastecer carro super tímido. E depois de um ano eu era tipo assim, eu era o frentista modelo, assim, porque eu fui me soltando, fui conhecendo os clientes achavam bonitinho o filho do dono trabalhando, ganhava gorjeta, eu comecei a empolgar com aquilo. E eu falo E assim, cara, esqueceu o namoro. eu esqueci o namoro, parti para outra. E aí eu falo que eu gosto de contar essa história porque eu já dei muitas palestras, eu sempre falo assim, depois eu tive muita vergonha de ter tido vergonha naquele momento. Porque eu aprendi que todo trabalho enobrece. Meu pai, assim como ele forjou a todos os outros filhos, não as meninas ele não botava para abastecer carro, mas sempre fazendo a gente começar de baixo. Eu tive de passar em todas as áreas da empresa, aprender com todos os funcionários dele. E aí, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, 22, 23, ele começou a me delegar funções e poderes, mais autonomia. E a gente, voltando para a história do pós-meu pai, então, assim, ele botou todo mundo muito embaixo da asa dele e ele preparou a gente, ensinou a gente a tocar as empresas da forma dele, mas ele não preparou, de fato, uma sucessão. E ele acabou falecendo. Meu pai faleceu com 74 anos, mas era um touro, trabalhava todo dia. Eu botava a língua de fora para acompanhar ele, assim, meu pai tinha muita energia. E ele veio a falecer por causa da questão do Covid. Então, assim, foi uma coisa inesperada. Não deixou testamento, não deixou inventário, não deixou nada. Graças a Deus a gente conseguiu se resolver de uma forma muito tranquila e muito pacífica. Ficamos juntos por 2 anos, os 5 filhos e a madrasta. E aí, depois de 2 anos, eu resolvi que eu queria sair. Assim, eu tive toda uma trajetória. Eu comecei a trabalhar com meu pai em 2000. Então, assim, foram 20 anos trabalhando com meu pai. O ramo principal, a nossa atividade principal era posto de gasolina. Mas eu esqueci de mencionar que durante esses 20 anos que eu estava com meu pai, ele criou uma nova empresa, que era uma envasadora de água mineral, então partiu para o ramo de indústria também. Lembrou, bebeu água e lembrou da a água gente, mineral do a gente tinha água mineral Bonjour, né? Verdade, me lembro desse nome. Água mineral Bonjour, que a gente começou no varejo, vendendo água no varejo, e depois meu pai enxergou o ramo de licitações, então focou mais nisso, né? Licitações públicas de entrega de garrafão de 20 litros. E quando meu pai faleceu, o ramo de água estava desgastado, né? Assim, 20 anos depois a gente praticamente continuava vendendo o galão de 20 litros pelo mesmo preço. E a gente enxergou que de repente não era bom continuar nesse ramo. Nós desativamos a água mineral e eu falei, cara, eu tô um pouco cansado de posto de gasolina, sabe? Assim, já tô nisso há 20 anos. Nós éramos 3 postos. No início, os 3 de Arju, um em Taguatinga, um na Asa Norte e um na Asa Sul. E meu pai expandiu a rede, pegando mais algumas concessões da Petrobras. Então, nós já éramos 9 postos nessa época. E é um ramo maravilhoso, assim, eu tenho muita gratidão. Proporcionou muita coisa para minha família, mas eu queria respirar novos ares. Eu me formei em propaganda e marketing e nunca atuei na área, mas eu sempre tive muito tesão por mexer com obra, com construção. Meu pai fazia algumas obras e muito novo ele me colocou na mão dos engenheiros dele para aprender. E era coisa que eu gostava de fazer. Só que meu pai focava muito
na atividade principal era posto de gasolina e essa atividade de construção era secundária. Então, às vezes, ele começava a construir uma coisa, dava na telha, ele parava no meio do caminho e deixava lá, falava, uma hora eu termino. E aí, 2 anos depois, eu virei pra minha família e falei assim, cara, eu quero seguir meu caminho, eu quero respirar novos ares, eu quero Resgatar fazer... isso que estava adormecido, né? Porque era uma coisa que você gostava. Sim, E, Thiago, antes da gente entrar nessa parte, né, da sua virada de chave, você citou um ponto que eu acho que é muito importante, que você falou dessa questão de você conhecer todas as etapas dentro de uma empresa. O seu pai te passou essa mensagem, né, de você começar como frentista para você poder liderar a equipe. E aí, trazendo aqui um ponto para a CDL Jovem, qual você foi presidente, você acredita que isso fez diferença no liderar, nesse aspecto realmente da sua vida, de passar para as pessoas que não é só chefiar, não é só mandar, é realmente conhecer o processo para poder fazer essa capacitação, esse treinamento de equipe, manter equipe motivada e conseguir realmente hoje ter o que você tem? sim, olha, esse processo, assim, Meu pai foi muito sábio de nos fazer passar por todas as etapas da empresa e de uma forma muito humilde. A gente não chegou mandando. Então, assim, esse caminho da liderança, ele é uma construção. Você não chega e se impõe como líder. Se as pessoas não te enxergarem como líder, você não é um líder. Você não lidera porque você quer. Você lidera porque as pessoas te admiram, porque elas te respeitam, porque elas aceitam o seu comando. Então, assim, por exemplo, eu falo, meu pai era um cara muito bravo e eu herdei um pedaço dele nisso, Da né? braveza. A gente vai evoluindo de geração em geração, mas o fruto nunca cai muito longe do pé, né? E então, assim, minha irmã, que é um ano mais nova do que eu, que é minha grande parceira, que é a Érica, assim, eu falo que a Érica é um braço meu e uma perna minha, e que hoje é minha sócia, né, na nova empresa. A Erika falava assim, mano, você é muito bravo, você briga com os caras, você dá esporro, você... E aí, por que isso, assim? Mas as pessoas... claro que você tem que saber fazer isso, né? Você não pode ser... Principalmente nos dias de hoje. Ninguém aceita estupidez, grosseria. Mas os caras aceitavam minha chamada de atenção. Porque eu falava assim, você não tá abastecendo o carro direito. Mas não que me dá o bico aqui que eu vou te mostrar. Então, assim, eu nunca saberia fazer isso. Se você Por não exemplo, meu tivesse pai me ensinou passado. a abastecer carro, a chegar na janela do cliente e falar as suas ordens, o que, que o senhor deseja. Posso dar uma olhada na frente, abrir o capô e dar uma olhada na água, no óleo, etc e tal. Então, assim, e isso, lá atrás, para mim, com 16 anos, eu morria de vergonha de fazer isso. Quando agora eu tenho 41 anos de idade, assim, nos meus 35, 36, 37, eu chegava pro cara e falava, você não tá fazendo certo, você não tá fazendo direito, você não tá oferecendo produto direito pro cliente, etc e tal. E assim, meu pai era um cara muito da dele, muito frio, mas eu sei que ele morria de orgulho, que ele falava assim, pô, é, preparei, sabe? Então, esse negócio da liderança perpassa por um caminho que eu acho de humildade, sabe? Você não pode chegar se achando. Você tem que chegar no sapatinho ali, piano e conquistar as pessoas. Aprendi com meu pai, né? Você tem que saber dar o tapa e depois fazer o cafuné, né? Porque ninguém vive só de porrada. Então, então é isso, assim, eu tenho muita, muita gratidão. Meu pai foi um cara extremamente duro comigo. Eu briguei com ele boa parte da vida, assim, por 3 vezes eu saí da empresa e fui trabalhar em outros lugares, o que me deu uma vivência enorme, né? Eu fui trabalhar em outros ramos e outras atividades, até de funcionário dos outros. Mas hoje, assim, eu olho e falo, cara, por mais duro que meu pai tenha sido, por mais que isso tenha deixado marcas, eu prefiro muito que ele tenha sido assim do que se eu fosse um cara mole. Que eu acho que hoje tem toda essa história de educação positiva. Eu sou pai recente, eu tenho gêmeas de 1 ano e 3 meses. Oh, E eu falo, cara, eu vou tentar melhorar a educação, assim, a forma de educar, para tentar ser menos, ter a mão mais leve do que meu pai teve. Mas eu espero poder fazer por elas o que meu pai fez por mim. Porque quando ele faltou, eu estava pronto para a vida. Eu não, isso. eu não senti medo, eu não senti medo de empreender, eu não senti medo de desafio. A gente não estremece por qualquer coisa. E a gente vê hoje, assim, falando com todo respeito, a gente vê uma geração, eu sou de 83,
algumas gerações que vieram depois, assim, mais fracas, assim, mais... tudo... Não consegue passar por tantos Não desafios. consegue, porque se frustram por muito pouco, não sabem o que é um não. Já acha que vai começar hoje, amanhã vai ser um Mark Zuckerberg, vou estar milionário. E não é assim, né? Graças a Deus eu tive a sorte de nascer em berço de ouro. Meu pai já pôde me dar. Ele começou do zero. Eu brinco com isso. Eu falo assim, cara, meu pai saiu da inércia e me entregou um trem ou um carro andando a 100 por hora. Eu me sinto na obrigação, pela formação empresarial, comercial e de vida que ele me deu, de pegar esse carro a 100 por hora e passar para as minhas filhas a 200. Porque, com todo respeito, senão eu vou me sentir um bosta. Se ele, nas condições dele, no passado, sem acesso a tanta tecnologia, superou tantos desafios, né, em um Brasil, né, que mudou, um cenário que mudou por diversas vezes. Exatamente. A gente sabe, eu converso com outros empresários aqui, gente, passaram por desafios que acho que hoje a gente não conseguiria lidar economicamente falando, né? Porque realmente foram desafios que os empresários enfrentaram muito grandes. E um ponto que você citou, Thiago, e que eu acho que é muito legal, é você estar preparado para as adversidades. E que hoje, realmente, os jovens empresários, ou eles desistem muito fácil, ou têm medo de passar por isso e muitas vezes não arriscam. E aqui, né, dentro dessa casa, a qual você, como eu disse, foi presidente já da CDL Jovem, você deixou um legado, porque os que estão hoje comentam da sua gestão e realmente desse fato de você ser uma pessoa que inspira outras, pela sua história, pela trajetória da sua família. E aí você vem empreender, né, depois de muitos anos em um mesmo setor, em um mesmo ramo, e querendo ou não, com o conforto da história que o seu pai já havia deixado, fazer algo novo e que agora tem dado grandes passos. Seu carro já está andando a uns 180, viu? Porque você tem dado grandes passos e a gente percebe, né, nessa trajetória, como o nome da família e dos seus empreendimentos tem crescido. E aí é a hora que eu quero saber, queimava no seu coração realmente construir. E aí você sai dos postos de gasolina e vem para esse novo setor com um grande desafio, já que Brasília é muito pujante no sentido de construção civil, mas tem que saber fazer do jeito certo, porque senão você acaba patinando e não chegando onde você quer. Como foi essa viradinha de chave? Em 2022, eu anunciei que eu queria sair para seguir minha trajetória. Falei, pô, nós somos 6 sócios, os 5 filhos e a madrasta. Eu falei, cara, deixa eu pegar um cesto e viver minha vida. E aí, na época, o pessoal falou assim, poxa, mas a gente vai descapitalizar a empresa, se a gente vai comprar a sua saída. Eu falei, não, a gente faz um acordo, vocês me pagam isso em 10 anos, eu vou começando devagarzinho. E aí, a minha irmã, que é 1 ano mais nova do que eu, a Érica, virou e falou assim, eu também tô cansada de posto, eu quero sair com o Thiago. Aí eu falei, bom, meu caldo engrossou. Aí a outra irmã, que é a Mônia, falou assim, meu sonho é ser arquiteta. Ela já estava fazendo arquitetura, a segunda graduação dela. Eu tô no meio do meu curso de arquitetura e eu sei que o Thiago vai sair para construir, então eu quero ir com ele e com a Érica. Eu falei, cara, então ficou mais fácil, porque nós éramos 6. Eu falei, então divide o grupo em 2. 3 vão para um lado, 3 vão para o outro. E aí a gente fez uma cisão muito amigável das empresas. Graças a Deus, nosso pai deixou um patrimônio considerável, né, construído com muita luta e muito suor. E aí a gente foi fazendo as permutas, né? Quem fica com esse terreno, um grupo ficou com os 9 postos de gasolina, e a gente foi construindo essa saída. E, de cara, eu peguei um imóvel do nosso pai que estava parado em Taguatinga. Tive a felicidade, a satisfação. Daqueles que ele parou de construir no meio do caminho? Na verdade, era um prédio que fica do lado do posto de Taguatinga, que estava fechado há 20 anos, que tinha sido a concessionária Ford. Depois meu pai foi revendedor agrário de caminhões e tratores ali, e há 20 anos ele tinha fechado e o prédio estava lá, parado. Num terreno grande, um terreno de 3.600 metros. E aí eu falei para os meus irmãos, na época, para as minhas irmãs, a gente estava nessa transição de saindo ainda, um pé dentro dos poços, outro fora. Eu tive a felicidade e a alegria de ter uma demanda do grupo Big Box, do queridíssimo amigo do meu pai, do Mário Rábica e do Alberto, que eles olharam, eu falei assim, cara, eu vou botar... A Itana é filha deles? Eu acho que é. É porque eu conheço mais a Bruna. Eu por conta da Aquas, né, que tem essa ligação com o Big Box, a academia, ontem eu tava fazendo
uma conversa sobre isso com o Aitano, eu falei, acho que é a mesma família. É tudo ali, é tudo ali. E aí, eu falei pra eles, eu falei, olha, eu vou botar aquilo abaixo, o prédio que existe lá, e vou subir alguma coisa lá no lugar. Vocês não têm interesse de abrir um supermercado lá? Eles falaram, na hora, você constrói pra gente? Eu falei, construiu, a gente faz um contrato bacana, longo, fazemos. Cara, eu nem pisquei, assim, uma semana depois eu tava com máquina lá, botando tudo abaixo, e fiz essa obra, um BTS, né, que é um Build to Suit, é uma construção sob encomenda, que começou sendo um big box, no meio do caminho, esses árabes são tudo doido, eu sei porque meu pai era, o Mário virou e falou assim, primo, eu não quero mais um big box. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô no meio do projeto. Ele falou, não, nós vamos aumentar, eu quero fazer um ultra box. Ele falou, você não tem mais um terreno aí do lado? Eu falei, tem. Ele falou, então eu quero incorporar ele, porque eu vou botar o depósito ali e vou fazer uma loja maior. E aí, em um ano, eu terminei essa obra, foi uma obra bem corrida, assim, de um ano, que teve demolição, teve escavação, fiz toda a estrutura metálica. Mas e os aí, olhos brilharam, era o que você queria fazer. cara, e assim, eu me sinto, Najara, meu coração é de engenheiro, assim, eu não sou um engenheiro de formação, porque lá atrás eu nem teria escolhido engenharia, assim, eu nem gosto muito de matemática e tal, mas a vivência, assim, eu aprendi com o meu pai, eu converso pau a pau com muito engenheiro, assim, sabe, sobre como construir, e depois de um ano, nós estamos em 2025, 24, no final de 2023, em dezembro de 2023, a gente inaugura essa obra, e no meio dessa obra eu resolvo começar outra com as minhas irmãs. Ali na beira do lago, ao lado do Cota Mil, e ali da Baritec, do Coquimbo, nosso pai tinha um terreno ali de 4.400 metros quadrados que ele adquiriu em 90 ou 91, lá atrás. Se foi 90, foi o ano que eu nasci, tá? Estamos revelando a idade. Você revelou que é de 82? 82? 83. 83. Meu esposo é de 82. Estão revelando a idade de todo mundo aqui. E aí, em 90, eu tava nascendo e seu pai tava adquirindo esse lote. Pois é. E aí tem uma outra parte dessa história. Eu sempre fui muito ligado a esse terreno, assim, emocionalmente. Porque em 2005, meu pai falou assim, você gosta desse negócio de evento, você gosta de música? Eu estudei música também. Ele falou assim, monta um negócio para você lá na beira do lago. E aí eu me associei com uns meninos na época que chamavam Medley Produções, que faziam festas. E ali em 2005 a gente fez um negócio chamado Dalmari, que eu brinco que foi meio que o embrião do Na Praia, assim. Era um Na Praia 20 vezes menor do que o Na Praia é hoje, mas a gente montou lá umas tendas, fez uma prainha artificial, né? Eu construí um pier para o pessoal chegar de lancha. E ali a gente teve shows muito legais, assim, festas muito legais. Durou 4 meses. Pra eu descobrir que eu não nasci pra mexer com balada. Com festa. Mas foi uma experiência maravilhosa, assim. Ganhei dinheiro, perdi dinheiro. E aí, meu pai sempre quis construir ali nesse terreno um centro de entretenimento. Ele ia nos Estados Unidos, numa cidade que a gente tem parente na Flórida chamada Jacksonville. E lá na beira do rio de Jacksonville, tem um shoppingzinho chamado The Landing. E meu pai falou assim, eu vou construir um negócio igual esse lá no nosso terreno, assim, bem menor, porque o de lá era grande. E aí, em 2010, meu pai aprova o projeto, em 2013 ele começa a obra ali, e em 2017 ele larga. E eu Olha, falei, pai, eu falei, pô, de novo você vai largar? Ele falou, não, eu termino isso aí quando eu descobrir quem vai ser meu inquilino, eu termino. Eu não vou botar revestimento pro cara depois vir arrancar para botar do gosto dele. Meu pai, ele tinha essas excentricidades, assim, que era muito sábio, né? Em 2017 ele deixou a obra lá na parte estrutural, as lajes e os pilares construídos. E aí em 2020 ele faleceu e em 2022 a gente sai, a Eric e a Moni, para montar uma outra empresa que se tornou a Jarjô Administradora de Imóveis, porque o outro CNPJ ficou com a galera dos postos. E 2023, o ano todo, eu estou construindo ali para o grupo Big Box, mas em 2022 ainda, eu retomei essa obra lá na beira do lago. Aí eu peguei, fiz um retrofit reavaliei o projeto, mudei algumas coisas, assim, de fachada, etc e tal. Vai ficar mais moderno. Para ficar mais moderno, entendendo que em 2010 era um outro momento.
E aí, eu comecei a reaprovação desse projeto em 2021, levou 2 anos dentro do GDF, nas secretarias, para ser reaprovado. Eu tenho muita gratidão a essa gestão do Ibanez, porque eles são muito parceiros com os empresários, sempre tratando a gente com muito respeito, ajudando a achar soluções. Eu consegui fazer, junto com as minhas irmãs, pensar um empreendimento muito mais, como é que eu posso dizer? Muito melhor estruturado do que o meu pai, até porque eu tinha ferramentas que meu pai não tinha na época. Por exemplo, a gente gastou bastante para fazer um prédio lindo, mas não adiantava fazer o prédio lindo e o entorno ficar feio, porque era uma área pública. E graças a um instrumento do GDF chamado Adote uma Praça, eu pude pedir para eu tratar essa área de 5.000 metros. E revitalizou, ficou uma delícia de passear ali. Assim, a gente fez uma praça, eu falo isso abertamente, assim, eu falei isso pro governador, a gente gastou 1,5 milhão para fazer só essa parte do tratamento da área pública, mas entregamos para a cidade uma praça linda, maravilhosa, gostosa. A gente vê fim de semana lá, as famílias indo lá só para curtir a beira do lago. Enfim, em 2023, já com o projeto novo reaprovado, a gente inicia a obra. E em junho de 2024, depois de 1 ano e meio de uma obra difícil, porque assim, era uma adaptação de uma coisa que já estava construída, a gente consegue inaugurar o Beira Lago, ali do lado do Cota Mil, que nasceu com o conceito de um centro gastronômico, que já era a ideia do nosso pai. Eu continuei com a ideia dele. Então, aquele prédio ali, hoje, a gente teve o enorme presente, assim, de conseguir levar para lá o Grupo Fogo de Chão, que a gente descobriu que já tinham 6 ou 5 anos que eles queriam sair daquele ponto do lado da Torre de TV. E no meio do caminho a gente interceptou porque eles estavam quase indo para o Parque Shopping. E aí, quando surgiu o Beira Lago, a gente apresentou, eles desistiram de ir para o Parque Shopping para ir para lá. A gente tem muita gratidão ao Grupo Fogo de Chão por terem apostado na gente, porque eles viram um projeto no papel e aceitaram ir para lá quando aquilo era só uma obra. E é um grupo, assim, extremamente fantástico. Acho que as pessoas conhecem pouco, mas a Fogo de Chão, desde 97, é de americanos. Já está no 5º fundo, que é um fundo de 140 bilhões, que comprou a Fogo de Chão em agosto do ano retrasado por 1,1 bi de dólares. Então, assim, a sede da Fogo de Chão fica em Dallas, no Texas. Eles têm um CEO brasileiro também que fica em São Paulo. A Fogo tem 9 lojas hoje no Brasil, de 84 que elas têm no mundo. Então, assim, só 9. Uma em Las Vegas. Exatamente. Por exemplo, na Califórnia, em Los Angeles, eles têm 5, só em Los Angeles. E é uma empresa fantástica, assim, os caras muito sérios. Pra gente foi uma grata felicidade, porque assim, nós inauguramos o prédio com uma âncora, uma big âncora. Eles fizeram uma loja lindíssima, gastaram bastante. Mas o que eu até quero convidar as pessoas aqui a conhecerem é que, na verdade, as pessoas acham que o Beira Lago é a Fogo de Chão, que aquele prédio é a Fogo de Chão. E, na verdade, ali serão 4 restaurantes. Então, já fazendo o convite também e agradecendo a confiança do Grupo Almeria, que fechou contrato com a gente há 1 mês. Mês que vem eles estão começando as obras. Serão os vizinhos da Fogo de Chão no térreo, né? O Almeria sai do clube de golfe e vai lá para o Beira Lago. Agradecer o Guto, o Jabu e os sócios dele. Dizer assim, que é um grupo de jovem, cara jovem. O Guto estudou comigo. 34 anos. Eu levei um susto quando ele me falou a idade dele. De uma história belíssima, porque tá no DNA deles, né? Eles vêm dos pais da Sweet Cake. Sweet Cake. Mas quiseram empreender, não quiseram ficar no buffet com os pais. Ele, a Luísa, a irmã e os respectivos cônjuges abriram lá o Almeria, depois o Casa Almeria, estão super premiados, estão expandindo, estão montando 2 casas no Noroeste e essa casa nova no Beira Lago. Inclusive, mandar um grande abraço, o Guto, meu amigo, a gente formou junto no Mackenzie. Eu vejo, assim, né, esses colegas, e como você falou, jovens, e que deram a cara a tapa e que foram buscar novos desafios e que o Distrito Federal só ganha com pessoas assim. Então, aproveitar esse momento para mandar um grande abraço para o meu colega de escola. Fica a dica, é um bom convidado para vocês trazerem aqui. Pronto, Guto, você vai ser o próximo. Tem uma bela história para contar. E aí, a gente ainda tem um rooftop lá no Beira Lago, que é uma coisa que Brasília tem pouco, né? Não tem muito essa cultura do rooftop.
mas a gente tem uma vista, modéstia à parte, belíssima. E a gente tem no rooftop ainda mais 2 restaurantes que estão em negociação. Eu estou bastante animado, eu não posso ainda... Eu já queria Eu não posso no nosso anunciar, podcast aqui, pessoa de casa. porque as 2 negociações têm contrato de confidencialidade, mas assim, se vingarem, eu tenho convicção e muito orgulho de ver que o conceito do projeto que a gente tinha, que era ter em Brasília um centro gastronômico AAA, para a galera parar de falar que tem que ir em São Paulo sexta-feira, passar o fim de semana para comer bem, tendo ali a Fogo de Chão, o Almeria, que eles já mostraram o projeto, assim, vai ser uma coisa incrível, assim, vai ser, eu tenho muita convicção que vai ser o italiano mediterrâneo, assim, top da cidade. E se lá em cima eu conseguir fechar essas 2 negociações, eu acho que a gente coloca o Beira-Lago, assim, em projeção nacional. Acho que muita gente no Brasil inteiro vai estar falando do que é aquilo ali. Tem 2 novidades muito legais para virem para lá. Tiago, em breve eu espero te convidar para você contar essas 2 novidades e realmente nesse ramo de negociação a gente sabe que tem alguns detalhes, mas a gente vem com essas novidades. E como o Lucas falou no começo, passa muito rápido. A gente está há mais de 45 minutos Meu Deus. conversando e eu poderia ficar aqui mais outros 45, porque você contou um pouco da sua história. E eu sempre falo que eu gosto desse podcast porque é gente que faz e faz através de histórias compartilhadas, como a que você nos contou. Contou um pouco da sua família, desse legado, né, que o seu avô e o seu pai deixaram, de uma forma de diversificar negócios com a família, com muita amizade. A sucessão não é algo fácil, ainda mais quando não é preparada, como foi o do seu pai, de repente. Mas vocês souberam lidar com isso de uma forma muito leve. Então, parabéns para você e para sua família. Um grande abraço para todos os seus familiares que você citou aqui. Mas a gente vai ter que ter um episódio 2 de podcast com o Thiago Jaju. Gente, eu quero mais, eu quero saber mais. Eu quero que vocês de casa possam realmente, através de histórias, foram tantos insights, tantos ensinamentos e tantas mensagens que se você não entendeu, volta, assiste de novo, porque realmente é uma história de superação, mas principalmente de muita força de vontade. Thiago, como eu disse, eu poderia ficar aqui mais 45 minutos, 1 hora, a gente vai ter segundo episódio em breve. Fechou essas 2 negociações, você vem contar aqui em primeira mão. Com o maior prazer. E contar um pouquinho mais da sua história. Muito obrigada pela sua presença, que delícia de bate-papo, e eu espero que a gente se encontre em breve. Eu quero só aproveitar esse momento assim para agradecer demais o convite. Eu estou um pouco distante da casa, assim, pelas novas atribuições, pela correria, mas assim, aqui é um lugar que meu coração fica quente, assim, quando eu venho aqui. Eu tenho muita gratidão à CDL. Eu tive minha passagem aqui de 2008 a 2012 na CDL Jovem. Convivi com pessoas incríveis. Eu tenho vontade até de falar o nome de todo mundo, mas não quero incorrer no risco de poder esquecer alguém. Tenho muita gratidão à CDL Sênior, à CDL Master, assim, pelo carinho com o qual sempre me tratou. E, assim, parabenizar vocês por essa iniciativa brilhante desse podcast. Assim, a gente precisa de podcasts de qualidade falando de empreendedorismo. Eu estou fascinado com o que eu vi aqui. E agradecer o convite, agradecer o carinho da CDL, agradecer... eu agradeço muito a Deus por ter tido a minha passagem aqui, e eu falo onde eu puder ir que eu sou cria dessa casa. Aqui eu tive trocas muito, muito legais, assim, aqui a gente aprende junto, né? A gente aprende um com o outro, a gente vê a dor do outro, um dá uma dica assim, olha, eu fiz isso, tá dando certo. Cara, e isso foi fundamental na minha construção. Então, assim, eu queria deixar um beijo muito carinhoso para CDL do DF. Thiago, muito obrigada. E com essa mensagem, se você não é parte da CDL ainda, sempre falo que eu tô começando a ficar suspeita, daqui a pouco eu vou ser associada à CDL, vou ter que abrir alguma coisa aqui no Distrito Federal para poder ser associada, mas mais uma vez, muito obrigada, parabéns pela sua trajetória, a casa tá sempre aberta para você, pessoas que fazem a diferença aqui para o nosso comércio, e como seu pai falou, né, não são empresários, são comerciantes que fazem a economia caminhar e deslanchar aqui no DF. Eu já falei que eu não queria ir embora, mas eu vou ter que encerrar esse podcast. Muito obrigada pela sua audiência. Não esquece de curtir, compartilhar. Obrigada a você também que nos ouviu no Spotify. E até o próximo episódio Gente que Faz. Tchau, tchau.